gente, passando pra avisar que foi pra de manhã. Sim, para de manhã. Ei, gente, esperando pra mim poder... Porque, meu Deus. Lá de manhã eu tenho muito mais amigos. De tarde eu não tenho nenhum amigo. Ai, a Isabela e a Rafaela. Imagina, fala comigo, não. Então, vou me mandar pra de manhã. Foi isso. Fui. Beijinhos.